Está entrando no ar mais um debate irreal. Para começar o meu debate de hoje, eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco a regente Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, irmã. A paz do Senhor a todos os ouvintes, aos meus pastores, Deus abençoe vocês. A paz do Senhor para você também, Misael. Amém. Está conosco também o pastor Silviano Campos, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. A paz, minhas amigas, a paz, todos os ouvintes, que hoje nós venhamos seguir com paz para conseguir esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes nessa tarde. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, boa tarde a todos. Que tema para o debate hoje, hein? Que alimento teremos? Então pega aí o seu prato, seu garfo, sua faca espiritual e vamos nos alimentar bem nessa tarde. Amém. A pastora deu um spoiler, realmente o tema é bem interessante. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21971161610, pelo nosso Instagram, Rádio Ideal UFC. Baixa o nosso app para você não perder a nossa programação ao vivo, não perder nada lá. E lembrando, se você achar que perdeu o nosso debate, ele fica gravado no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Vai lá, compartilha, nos segue para você não perder os outros debates que também foram bênção. Eu vou fazer uma breve oração para a gente começar o nosso debate. Na verdade, eu vou fazer diferente hoje. Irmã Eloá, pode fazer aquela oração. Amém. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da tua presença. Queremos, Senhor, te agradecer por esta oportunidade. Queremos te agradecer por mais um dia, ó Pai, que o Senhor tem nos concedido. Senhor, toma a direção desse debate, ó Pai, que nós venhamos falar somente aquilo que o Teu Espírito Santo nos direcionar, Pai. Abençoe a cada um que está nos ouvindo, abençoe os meus amigos debatedores, que a Tua unção desça sobre nós, Senhor Jesus, e que sejamos usados pelo Teu Espírito Santo, e que vidas que estejam nos ouvindo sejam alcançadas para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante, porque a gente vai tentar abrir a mente das pessoas que ainda têm dúvidas, né, quanto à oração, tá? Você sabe orar? Se Deus sabe de tudo, qual o sentido da oração? A gente está aqui com o intuito de tirar exatamente pelo menos 10% ou mais dessa dúvida, porque às vezes as pessoas podem se questionar, né? Ah, Nossa, se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, por que que eu oro? Então a gente vai aqui no decorrer desse debate com esse tema, tentar ajudar, né, quem precisa. E se você estiver à vontade, você pode convidar alguém lá para ouvir também o nosso debate, baixar o nosso app, tá? Eu vou fazer uma breve introdução aqui, que está em Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Em outras versões tem também, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bom, uma resposta curta, né? Vamos dizer assim, para entender que a oração é importante. Até Jesus Cristo orou para Deus. Se Jesus Cristo não deixou de orar, a gente tem que seguir o exemplo dele. Por que que a gente tem que não orar e deixar de orar, né? Uma resposta mais abrangente, na onisciência de Deus, que tem todo o conhecimento de todas as coisas, não há nada oculto que não venha a ser revelado.
certo? E mesmo que você ache que não precisa pedir no final, você precisa pedir. Pedir para receber. Todo aquele que pede, recebe. E Mateus 7,7 tem essa definição. Eu vou começar abrindo aqui para os meus debatedores. Oração sempre vai ser importante. Irmã Eloá, o que você tem a dizer sobre isso? Quanto a uma breve introdução, para a gente não entrar ali no miolo agora. É, porque falar de oração, se você olhar na Bíblia, são infinitos versículos que falam sobre oração. Quando você acha que você já achou todos, tem mais um pouco e mais um pouco. E a Bíblia é o nosso manual. E quando nós começamos a viver uma vida de oração, a gente percebe que não tem como viver sem oração. Porque através da oração você alcança paz, você alcança direção, resposta, ainda que seja um silêncio. É um silêncio que, se você estiver orando com fé, crendo no Senhor, é um silêncio que vem como paz. Você entende que aquele não é o momento, né? Que o Senhor está falando para você, espera um pouquinho. A oração, assim, eu fico até meio sem palavras, porque para mim é uma arma muito poderosa. É algo. Paulo e Silas oraram quando estavam presos, cantavam louvores e oravam ao Senhor, e aconteceu um terremoto. Alguns vão dizer assim: não, foi o acaso. Naquele momento aconteceu, né, um terremoto, o movimento das placas tectônicas e tal, mas só quem crê no poder de Deus sabe que foi a oração. Foi a adoração que eles tiveram ali naquele momento. E só mais uma palavrinha, para não tomar muito tempo. Eu costumo dizer que a oração, muitas vezes, ela vem também como alimento. Ah, mas não é a palavra que é alimento? Só que existem lugares, existem determinados momentos da nossa vida em que nós não vamos estar com a nossa Bíblia, em que nós não vamos estar com o nosso celular, ou de repente não vamos estar com a internet, não tem nada no celular, não vamos ter nada, mas nós temos a oração. E se nós nos alimentarmos sempre da palavra, nós vamos ter versículos em nossa mente e nós poderemos orar ao Senhor crendo naquilo que nós lemos na palavra. Então, ela naquele momento vai se tornar um alimento para mim. Pastora Cássia. Bem dito, né? Bem feliz no comentário, a nossa irmã. O que eu mais ouço de algumas pessoas é: eu não sei orar como aquela irmã. Eu não sei orar como aquele irmão. Nossa, como ele ora bonito, como ela ora bonito. Eu não sei orar desse jeito. Então, 99% das pessoas que estão começando uma caminhada com Cristo, elas vêm com uma ideia de que há uma oração perfeita, há um molde, há um jeito perfeito, né? Como se fosse uma regra. E hoje eu creio que nós vamos conseguir desconstruir isso. Se tiver algum ouvinte nessa posição dizendo: eu não sei orar, eu não sei como alcançar o Pai, eu não sei como fazer a minha oração, as minhas palavras, tocar o coração dele. Então eu te convido a prestar bastante atenção. Se você tem essa dúvida, em nome de Jesus, o Espírito Santo irá te esclarecer. Amém. Pastor Silviano. Amém. Oração é a água no deserto, é o alimento no momento de fome, é até o sono quando você está muito cansado. A oração é aquilo que realmente supre a tua necessidade. E quem ainda não entendeu isso, não sabe o que é o verdadeiro evangelho. Porque eu posso conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se eu não orar, eu não falo com o autor. Se eu não falar com o autor, é impossível eu ter a ciência o que ele quis dizer com aquela frase. Porque o português é uma língua que te dá dimensões para você entender o que você quiser. Então, quando eu converso com o autor, ele me esclarece todas as minhas dúvidas.
Então eu tenho que ler a Bíblia? Claro. Mas antes eu tenho que orar, pedindo para que ele me oriente, para que eu entenda o que eu li, eu leia a Bíblia e no final eu tenho que orar agradecendo, porque senão também ele É. vai me dar um puxãozinho de orelha, né? Ou seja, antes, durante e depois. É. Amém. Começou bom. Meu primeiro questionamento nesse primeiro bloco, eu vou deixar aqui para meus debatedores para a gente adentrar nesse tema. A pergunta é: você sabe orar? Como orar, né? Como foi dito pela pastora Cássia, realmente a gente está aqui no intuito de orientar, ajudar, conforme está escrito ali na palavra, como foi deixado um manual, né? Então, como cristãos, temos o poderoso privilégio da oração, né? Sabemos que a oração é importante e que deve fazer parte das nossas vidas diariamente. E ainda assim, orar nem sempre é fácil, porque realmente as pessoas que acham, né, que é difícil ou tem que ser fácil, enfim, eu acho que não se trata disso. Às vezes ecoamos a pergunta, né, que os discípulos fizeram, né? Senhor, ensina-nos a orar. Em Lucas 11:1. Jesus deu aos seus discípulos um exemplo de oração, né? Eu acho que todo mundo conhece até hoje, né? E não tem quem não saiba de cor a oração do Pai Nosso. Mas vamos se atrelar de que se não tivesse esse exemplo, né? Que eu acho muito difícil que Jesus não tivesse deixado esse exemplo pra gente, porque tudo na Bíblia é uma direção. Ah, a oração nada mais é que uma conversa, não. Se é uma conversa, não é um monólogo, não é só você falando, porque em um diálogo é eu falando, outra pessoa respondendo, depois a outra pessoa falando e eu respondendo. E tem pessoas que acham que só de você estar falando, orando, Deus não tá te ouvindo. Ele pode não te responder na hora, mas ele tá te ouvindo, com certeza. Em Jó 33, 13, 14 menciona isso. Eu vou abrir aqui para os meus debatedores a seguinte pergunta: existe necessariamente uma regra de oração? Até para não ficar aquela oração engessada, né? Como a gente costuma dizer. Eu vou orar sempre daquele jeito e vou exigir que Deus me responda ali na hora que me atenda. Mas eu acho que não. Meu ponto de vista, até eu acho até que às vezes a oração do Pai Nosso, porque eu já fui assim, por um certo momento lá no início da minha caminhada, eu só orava o Pai Nosso. E assim, aquilo me incomodou de que realmente eu só orando o Pai Nosso, eu tô fazendo o que foi deixado por Deus. Porém, A intenção. a repetição daquilo e, pô, mas se eu posso falar tudo, por que que eu tô orando? Aí começou a cair a ficha. Se eu posso orar tudo, falar de tudo, por que que eu tô orando só o Pai Nosso? Então eu comecei a abrir a mente e falar de tudo, de tudo. E assim a gente vai. Mas tem pessoas que acham que não. Eu não posso falar tudo com Deus, né? Tem pessoas que acham que não, que você tem que falar algumas coisas. Aí cai também naquilo, né? Eu vou falar só o que me interessa, o famoso interesse. Vou falar só o que me interessa com Deus. O resto, Como se deixa ele que não eu dou meu. soubesse do resto. Isso, deixa que eu dou meu jeito aqui. Talvez ele pode até pensar isso, né? Deus não vai saber da outra coisa que eu tô pensando, não. Eu vou falar só o que me convém. Então eu pergunto e repito: você sabe orar? Tem em si uma fórmula da oração, vamos dizer assim? Irmã Eloá, o que que você acha disso? Em Romanos 8, 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, não é sobre saber orar ou não saber, porque a própria palavra diz que nós não sabemos orar. Se as nossas orações chegassem como nós falamos, não sei se surtiria efeito, né? Mas o Espírito Santo é quem leva as nossas orações ao Pai. Então, não existe uma fórmula para você orar. É você, o conselho assim que eu tenho é você, e eu sempre dou quando eu converso com os adolescentes ou com qualquer pessoa que às vezes fala, mas eu não sei orar, o que que eu vou falar? Como que eu vou fazer?
Eu falo, orar é você chegar até Deus como você é. Independente de se você está errado, se você está certo, se você está pecando, se você está desobedecendo, independente. É você se derramar diante de Deus, independente do que você esteja sentindo. Eu já orei ao Senhor, Senhor, eu estou com muita raiva. Eu estou com muita raiva, mas eu não quero sentir isso. Me ajuda. E é você pedir ao Senhor para tirar aquilo de você. Senhor, eu tô sentindo que eu tô olhando para as pessoas de uma forma ruim. Me ajuda nisso, porque você percebe quando tem algo errado, né? Você sente que tem algo errado. Então é você chegar ao Senhor sem máscara, sem capa. Excelentíssimo Senhor Deus, amado Pai, não, é Senhor, eu sou um pecador, eu sou fraco. Só que assim, é chegar com sinceridade, porque o Senhor conhece a verdadeira intenção. Ele sabe quando você está chegando até Ele, excelentíssimo Senhor, com um coração sincero. E Ele também sabe quando você está chegando até Ele, Senhor, eu sou o pior de todos, eu sou um pobre pecador, mas no fundo não é aquilo que você está sentindo. Então, não tem uma fórmula mágica. É você conversar com o Senhor, sendo quem você é. Amém. Pastor Silviano. Eu acredito que se existe uma palavra mágica para você definir uma oração, tem que ser sinceridade. Porque é como já está no tema. Se você sabe que Deus já sabe de tudo, como é que você vai orar? Confessando a Ele. Ele só quer ouvir da sua boca. É como aquele pai que já sabe o que você fez de errado na rua, mas ele senta em casa, calmamente fala: Quero escutar da sua boca. É isso. Ele quer escutar você confessar para ele, pelo menos você dizer assim: Eu sei que o que eu fiz está errado. Se o senhor me ajudar, o senhor me perdoa e me ajuda a mudar? Nem que seja isso a sua oração. A gente só não pode achar assim: Deus não vai me perdoar. Porque se fosse para não perdoar, no momento em que Jesus estava na cruz, ou até mesmo qualquer um dos momentos antes, né? O momento que ele foi açoitado, o momento que ele foi escarnecido, a coroa de espinhos, Deus tinha enviado os anjos para libertar Jesus, ou Jesus mesmo tinha arrebentado as amarras e tinha saído andando. Não haveria crucificação. Não tinha necessidade de Jesus morrer se Deus não fosse mais ouvir e perdoar. Porque houve a morte de Jesus, a ressurreição em todo esse processo, hoje em dia você pode confessar para Deus. Você imagina como eram as orações antes de Cristo. Porque se um homem que viu a arca caindo e levantou a mão para segurar, foi fulminado, se homens que foram até o templo oferecer incenso, mas o incenso não era o que Deus queria, foram fulminados, imagina hoje a gente fazendo esse tipo de oração que a gente faz. É o que a irmã falou aqui. Tem pessoas que entram na presença de. Aliás, entram na presença, não, buscam a presença de Deus gritando e falando de formas que são palavras que ela nem sabe. Se você chegar perto e perguntar o que você acabou de dizer, o que essa palavra significa? A pessoa não tem a mínima noção. Só que ela escutou alguém falar, ela leu num Achou livro, achou bonito. bonito aquilo, achou que expressando-se daquela forma as pessoas iriam tratar ele com mais respeito, talvez falou uma blasfêmia. Talvez Deus está lá de cima falando assim: filho, olha só, porque essa oração sua não vai chegar nem no teto da igreja. Não vai passar um palmo da sua cabeça. Agora, quando você se ajoelha com o coração sincero, eu acho que nada para a tua oração de chegar ao céu. Ela vai reto. Porque por mais que você esteja todo errado, realmente fardado de pecado, Deus olha e fala: não, ele está sendo sincero. Vou dar mais uma oportunidade. Amém. Pastora Cássia. Eu acho que um dia é pouco para nós aqui acertar tudo o que a oração faz em nossas vidas e o porquê devemos orar, né? O debate é: devemos orar? Você ora bem? Você sabe orar? Então, quando o assunto é sobre oração, nós olhamos sempre para Jesus, porque era o exemplo, é claro, né? A palavra diz que ele curava, ele libertava e sempre tirava um momento para estar a sós.
Aí a pergunta vem, o porquê ele fazia isso, se ele era Deus também aqui na terra. Então ele estava, nesse momento de oração, porque ele sabia que para se manter bem na terra, eu precisaria estar em contato com a eternidade. Então oração é isso, é você se relacionar. Então trazendo agora para a nossa humanidade. Como eu posso me manter íntimo com alguém sem conversar? Como me manter com intimidade com um amigo, com o esposo, com filhos, sem conversa? Então, Não tem com Deus é a como. mesma coisa. Você pode notar que você tem uma liberdade para falar certos assuntos com quem você é íntimo. Agora, com uma pessoa que você quase não vê, você já fala diferente. Sempre assim. O amigo que você vê toda semana é diferente do assunto que você vê o amigo uma vez por ano. Então, devemos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Oração é relacionamento. Oração não é necessidade. Oração ela é a atitude daquele que ama. Oração é aquele que tem atitude de quem está na terra, mas o coração está no céu. Então, para eu me manter firme na terra, eu tenho que estar com conexão com a eternidade, com o Pai. Por isso que Jesus sempre entrava em contato com o Pai, para ele conseguir cumprir o que tinha que cumprir na terra. Então, nós temos inúmeros motivos. O debate agora, que termina às 2h30, é pouco para a gente explicar todos os motivos que nós devemos orar ao Senhor. Poderemos pegar vários exemplos de Paulo, quando ele nos exorta a manter uma vida de oração para resistir o dia mal. Por que que eu devo orar? Para que eu devo orar? Porque a oração é uma ferramenta para você se manter vitorioso aqui na terra. Se tem uma coisa que Satanás odeia é ver crente orando, É se verdade. posicionando, porque ele, olha, é algo tão sobrenatural quando você dobra os seus joelhos. Eu já imagino as hostes malignas se reunindo e dizendo: já vai ela dobrar o joelho para orar. Já vai ele dobrar os joelhos para orar. Já está aquela igreja aberta com 2 pessoas orando. Então, para algumas pessoas, 2 pessoas orando não é nada, mas para o inimigo da igreja, 2 pessoas orando, como Paulo e Silas, que a minha irmã mencionou aqui, é um poder devastador para as obras malignas. Então, se você hoje está se perguntando: "Por que que eu devo orar?", por você. Por que que eu devo orar? Pela sua casa. Por que que eu devo orar? Porque tem algo rodeando a sua casa e você precisa usar a sua arma. E a sua arma invisível, ela é mais poderosa do que a sua arma visível. Então, se você queria uma definição para oração, é isso, é relacionamento. Quem ama se relaciona. Eu jamais posso dizer para o meu esposo que eu amo ele sem conversar com ele. Não tem relacionamento nisso, não tem intimidade. A nossa conversa vai ser algo assim, passageiro. Como o irmão falou sobre o Pai Nosso, né? Aquele exemplo de oração, aquelas vãs repetições, a própria palavra diz que as nossas orações não venham a ser vãs repetições, até porque um dia é diferente do outro. Como que eu vou orar a mesma coisa hoje que eu orei ontem, se hoje meu dia é diferente do que foi ontem? Então, cada dia tem coisas diferentes. Então, cada dia a minha oração vai ser diferente. A oração, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz força, ela traz graça. Então, eu repito, é muito pouco esse momento que nós temos aqui para explicar os motivos. Então, um pouquinho que nós estamos mencionando aqui, eu acho que já vai esclarecer um pouco, vai trazer um pouco de luz para a sua vida. É só um pouco, porque tem muito mais. Até porque você também alcança isso com experiência, né. Não sabe orar? Começa a orar. Não sabe o poder da oração? Começa a orar. Só experimentando mesmo. É. Oração é na experiência mesmo. Amém. Só começou, hein? A gente vai para um breve intervalo e já volta. Segundo bloco tem mais desse tema tão rico, como foi dito, né, pela pastora Cássia. Realmente, se for botar na ponta do lápis, um dia, 1 hora, não dá. Então, a gente já volta. Vai ser um breve intervalo, é rápido, não sai daí. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Reforçando o tema de hoje, você sabe orar? Se Deus sabe de tudo, qual o sentido da oração? É um questionamento que a gente está aqui levantando no debate de hoje para ajudar. Provavelmente não tenha uma pessoa. Eu já fiz esse questionamento: para que que eu oro? Por que eu orava errado. Então eu acho que a gente vai conseguir aqui esclarecer se tem ou não realmente uma forma de orar, por que orar, mesmo Deus sabendo de tudo, tá?
Eu vou te convidar a baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação, inclusive o debate. E se você achar que perdeu, nos segue lá no canal do YouTube, Rádio Ideal 22, para você não perder nenhum dos outros debates, nem esse, fica lá gravado. E o mais importante de tudo é compartilhar, tá? Compartilhar, eu acho que é o mais importante, porque com certeza, não só você, se de repente tiver com alguma dúvida, ouvindo esse debate, você vai conseguir sanar um pouco, ao menos 1%, nem que seja 1%, a gente tem a certeza que a gente alcançou o objetivo, e compartilhando você vai ajudar outras pessoas também. Amém? Seguindo então, o questionamento desse segundo bloco é: se Deus sabe de tudo, por mais que possa parecer estranho, nós devemos orar. Não é estranho. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, nada foge do seu controle, nem mesmo o conteúdo das nossas orações, tá? Em Apocalipse 3:20, né, eu acho que a gente pode tirar algumas coisas disso também. Ah, Deus não irá se meter aonde não foi chamado, vamos dizer assim, né? Nem invadir o espaço sem ser convidado, mas com um amigo educado e gentil, ele espera que você lhe entregue o comando da situação. Eu acredito que quando você ora, você realmente também está fazendo isso, tá? A oração é um meio de comunicação do cristão, das pessoas que estão ali próximas a Deus e mesmo as pessoas que não estão, com o Pai, como também é um dos meios de Deus falar com seus filhos, né? Então, nada mais é que uma conversa, um diálogo aberto, entendeu? E por meio da oração que derramamos o nosso coração diante de Deus, né? Eu acho que não existe uma outra forma, vamos dizer assim, né? E você vai ter a certeza de que você vai ser ouvido, certo? E não oramos só para informar a Deus o que estamos passando, as nossas dificuldades, problemas, porque Deus já conhece, né? Como foi dito, Deus já conhece. Mas quando nós oramos, estamos como um amigo faz um com o outro, né? A gente está ali derramando as nossas preocupações, conversando, um diálogo aberto e tendo a certeza. Aí eu pergunto, quando você está conversando com um amigo seu, você não espera que ele resolva alguma coisa ali para você. Eu acredito que nem sempre isso vai acontecer. Mas olha que coisa linda, se você está conversando com Deus e tem a certeza de que ele está te ouvindo, quem é Deus? Nossa, Deus é o nosso soberano e poderoso. Então, você tem a certeza de que você está conversando com alguém que vai te ajudar, com alguém que está te ouvindo, com alguém que vai te responder no momento certo. Então, por que deixaríamos de orar mesmo Deus sabendo? Então é esse o questionamento. Se Deus sabe de tudo, irmã Eloá, o que que você pode contribuir quanto a isso? Pode ser com um exemplo, de repente, que você tenha passado, ou pode deixar para o próximo bloco, não tem problema. É o bloco que a gente abre aí para perguntas e mais um questionamento que eu acho que esse também é super importante. Se Deus sabe de tudo, por que oramos? A pastora Cássia até deu uma pincelada ali, né? São infinitos motivos de oração. Nós devemos orar, porque oração também é depósito. Muitas pessoas, não, eu não sei orar, né? Não ora e tal. Mas quando ela está no aperto, ela ora, Sabendo ou não. sabendo ou não, né? Então, por que não orar? Né? E eu já venho com uma outra pergunta. Por que não orar quando está tudo bem? Quando as coisas estão, quando o momento é de bonança, né, de alegria. Por que não orar em agradecimento ao Senhor? Eu não tenho nada assim, eu não tenho nenhuma petição no momento. Mas eu posso orar agradecendo ao meu Deus, porque eu cheguei nesse momento e não tenho nenhuma petição. Eu só preciso agradecer. Já é um motivo de oração, agradecimento. E, na verdade, esse tem que ser um motivo todos os dias, né? Porque nós levantamos, abrimos os nossos olhos, né? E acordamos, respiramos o ar que o Senhor ele nos dá. Então, assim, eu digo que oração também é depósito. Porque quando você vive uma vida de oração, quando o dia mal vem,
você depositou todo aquele tempo de oração. E assim, o dia mal chega. Até mesmo para experiências, né? Para que possamos contar experiências. E recentemente eu passei por algo que eu fiquei assim, Jesus, o que que eu vou fazer agora? Para mim parecia terrível. Eu chorei, chorei muito, muito, muito. E aí, durante aquele momento ali que eu estava desesperada, eu parei e falei: não, eu vou orar. Eu vou orar, o Senhor ele pode intervir. E aí, eu já até citei isso aqui uma vez, né? Que eu falei: Senhor, faz desse jeito, porque eu acho que eu vou sofrer menos. E aí, ao mesmo tempo, eu falei: não, Jesus, eu não sei de nada. E aí eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, me ensina a orar da forma correta. Me ensina a orar de modo que a tua vontade prevaleça na minha vida. E não colocar para o Senhor, Senhor, vai por esse caminho, Senhor, abre essa porta de emprego, Senhor, que meus filhos sejam desse jeito, que na minha igreja seja dessa forma. Não, eu comecei a orar e nós precisamos orar para que o Senhor faça a vontade dele. Às vezes a vontade do Senhor dói, pode até doer. Mas quando você entende que ela é boa, perfeita e agradável, você passa ali, Senhor, está doendo muito, mas eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu confio no Teu poder. E você começa a ter respostas em pequenas situações, em pequenas coisas que acontecem. Essa é uma experiência assim, antiga. Pode não parecer nada. Eu já até, não sei se eu já contei para eles aqui, né? Mas o meu filho era bebê, e ele estava no carrinho. E aí eu fui no pediatra, botei ele no carrinho, terminou tudo e tal. E na volta, eu botei ele no carrinho, prendi ele no carrinho. E aí quando, eu não sei se eu peguei para trocar, eu não me lembro, eu tirei ele do carrinho e depois eu coloquei novamente. Só que dessa segunda vez que eu coloquei, eu não amarrei. Só que eu não percebi que eu não tinha amarrado ele, né, fechado lá o carrinho. Eu coloquei e eu fui embora. Eu desci rampa, irmãos. Eu subi rampa. Eu atravessei rua. Eu fiquei parada com ele no carrinho. E assim, ele tinha meses, porém ele era bem ativo. Então, qualquer movimento ali que ele fizesse, ele poderia cair. Até que eu cheguei depois de ter atravessado tudo isso, eu estava parada no sinal, e aí eu olhei, e deu aquele estalo do Espírito Santo, e eu vi que ele estava solto. Na mesma hora, eu agradeci ao Senhor. E eu creio que o Senhor guardou o meu filho porque havia depósito. Havia, Senhor, guarda, Senhor, cuida, Senhor, está nas tuas mãos, né? Eu agradeci muito ao Senhor, porque poderia ter acontecido ali, né, um acidente muito Muitas grave, coisas. né, muitas coisas ruins. Então, na mesma hora eu lembrei daquele versículo que diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu era o sentinela naquela hora. Porque o Sim. Senhor me deu a incumbência de cuidar dele, né? Mas se o meu Deus não estivesse vigiando, poderia acontecer, né, infinitas coisas. Então, assim, a oração, ela também é depósito. Ore com vontade, ore sem vontade. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase, né? Ore com vontade, ore sem vontade, ore até sentir vontade. A oração, eu fico até assim, sobe um negócio assim, porque a oração é algo muito poderoso. Quantas vezes eu me deitei chorando e eu comecei a falar: Senhor, eu não estou aguentando, eu preciso dormir, eu preciso descansar no Senhor. E daqui a pouco eu estava dormindo, eu acordava no outro dia, né, sentindo a paz que eu não estava sentindo quando eu me deitei. Então, a oração, ela nos traz paz. Ore para ter paz. Ore para ter solução. Ore para agradecer. Ore, ore para crescer na vida, né? Ore para ter, ore para ser.
Então, assim, é uma infinidade. A gente ficaria aqui, ó, o dia inteiro. Falando. Amém. Pastor Silviano. Se você tivesse um amigo engenheiro, você ia na casa dele conversar com ele, porque futuramente você precisa de alguém para te ajudar se você fosse fazer uma construção. Se você tivesse um amigo médico, você iria manter a amizade, a convivência, porque você talvez precisaria de uma recomendação médica. Você tem isso tudo num só. Só você orar. A manutenção dessa amizade, ela é importante para você. Só que ele acha que você é importante para ele. Então você ora por quê? Tem inúmeras situações na Bíblia. Moisés orou porque ele precisava vencer uma determinada batalha, porque ele precisava que o povo parasse de reclamar, que ele precisava acalmar o povo. Eram situações diferentes. Pedro estava na prisão, as mulheres oravam e as prisões foram abertas e o anjo veio e libertou Pedro. Então você vê, você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar só razões para você orar mais. Nunca para você orar menos. Porque se a vida tá dando tudo certo, você tem que orar para quando a fase mais difícil chegar, você tá preparado. E se tá tudo dando errado, você tem que orar para suportar. Então, oração ou é para pedir ou é para agradecer. Então, você vai sair de casa? Ora para pedir. Senhor, me guarda. Eu preciso voltar. Você chegou em casa? Ora para agradecer. E isso você leva para todos os momentos da tua vida, você sempre orando, pedindo ou agradecendo. Você tem que estar em constante conversa com ele. Até para criar, como a pastora disse, intimidade. Porque se você chegar hoje na presença de um juiz, você fala com ele, e aí, meu irmão, beleza? Não vai falar. É excelência. É o mínimo que ele aceita. Se você chegar numa delegacia, você bate a mão lá aquele- na bancada ali da entrada e fala, me atende agora. Duvido. Ele vai te botar uma pulseirinha lá de ferro e tu vai ficar lá, ó. Então você tem que saber falar com as pessoas. Então, quanto mais você ora, mais você aprende a falar com Deus. E a sua conversa, ela tem que ser intensa. Até mesmo porque você vai morar na casa dele. Então, quanto mais você conversa com ele, mais você vai ter intimidade com ele. Quando você chegar na casa dele, você não vai ser o estranho. Vai ser aquela pessoa que te chama lá no portão e você fala: opa, fulano tá me chamando. Você conhece pela voz. Então, quando você chegar lá, eu não sei como vai ser no céu, eu creio que não haverá fila. Mas suponhamos que tem uma fila, dois anjos falando: você pode entrar, você não pode, você pode, você não pode. Quando você tiver e você fala assim: cheguei, Jesus fala dentro: opa, fulano tá aí. Pode sair da fila, vem. Esse é meu. Por quê? Intimidade. Tanto que você falou com ele aqui, que quando você chegou lá, ele te chamou para conversar. Isso sim é o valor da oração. Amém. Pastora Cássia. O pastor falou algo aqui sobre a palavra. Ele disse: quanto mais você lê a palavra, mais você encontrará motivos que irá te motivar, te incentivar, te impelir a orar. Então, quando a gente lê a palavra, que é a força da nossa vida, as doutrinas que nós precisamos estar na palavra, você vai encontrar. Eu gosto muito de um versículo de Provérbios 8, que hoje pela manhã, na minha devocional, eu estava estudando ele, diz que o Senhor fala assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam. Eles me acharão. Então o Senhor ama te ouvir. Ele ama ouvir a sua voz, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer na sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte, ele ama se relacionar contigo. Ele ama ouvir o jeito que você fala, o jeito que você chora. Então, nós podemos entender com esse verso que o Senhor tem prazer em dialogar conosco. Coisa linda, né? Ele tem prazer. Então, a nossa conversa com ele nos faz ficar sensíveis à sua voz. A sensibilidade da voz do Senhor, ela é fundamental para quem anda com ele. Precisamos ser sensíveis, entender o tom de voz, o tom da correção, o tom de afago, o tom de direcionamento, o tom de seja lá qual for o momento, o que ele quer falar com você. Você vai entender que é a voz do seu Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que confundem a voz de Deus com a voz do diabo. Pastora, não existe isso. Existe. Será que foi Deus? Se é de Deus, vai chover. Se não for de Deus, quem nunca? Muitas pessoas fizeram isso.
fazendo esse teste, mas quem tem a sensibilidade, a intimidade, sabe quando é a voz do Pai, porque eu me relaciono. E tem um exemplo que eu gosto muito em Gênesis, do tempo que Isaac passou orando por sua esposa. E eu volto a dizer, quem ama, ora. Se eu preciso de um motivo para orar, o amor. O amor. Então ele saiu de um ventre estéril. Olha como o mistério da oração é poderosa. Ele saiu de um ventre estéril. Ele sabia o que era milagre, sabia o que era vir de um ventre de uma mãe que orava, de um pai que orava, e agora era ele que iria exercer a função do intercessor. Ele saiu de um ventre de intercessão e agora ele era o intercessor e passou anos orando pela sua esposa estéril. E ali o Senhor trabalhou, o Senhor ouviu a sua oração e ela gerou. E quando ela gerou, houve um questionamento que ela foi a Deus e perguntar e teve resposta. Ou seja, alguém orou para que uma esterilidade viesse ser mudada e outra pessoa orou para entender o que estava acontecendo, isso tudo na mesma casa, porque quem ama, ora. Então não tem melhor forma, eu li isso uma vez e guardei na tábua do meu coração. A melhor forma de demonstrar amor por uma pessoa é orando por ela, ainda que ela não saiba. Hoje mesmo pela manhã eu tive a graça, a experiência de ter uma oração respondida que eu venho fazendo há dias, há semanas. E hoje pela manhã, justamente com esse debate de oração, eu tive uma resposta. Eu acordei com uma resposta. Então, você tem mais de 1000 motivos para orar do que para não orar. É Irá verdade. vir consequências, inúmeras consequências, situações que você vai pensar: não adianta eu orar por isso. Adianta sim. Adianta sim. Então é melhor você orar sem sentir, ou tendo motivo ou não motivo, do que dar desculpas para não orar, porque pode colar para o homem. Agora, para Deus, sempre haverá motivos para orar. Amém. A irmã lá falou uma parte interessante que tem realmente oração que é orientada à regra, né? Vamos dizer assim, a ordem. Você ora querendo dar ordem para Deus fazer daquele jeito. Aí eu tô pensando aqui, mas calma aí, vamos só orar. Vamos só orar, tendo a certeza de que vai acontecer exatamente o que está escrito em Efésios 3:20, que é: Ele é infinitamente maior para fazer tudo o que pedimos ou pensamos. Então eu não preciso ficar dizendo para Deus na minha oração como fazer. Quem tem o manual é Ele, quem está perdendo se você não orar é você. Então só ora, só conversa com Deus, se achegue na oração para Ele fazer exatamente isso aqui. Infinitamente maior de fazer o que eu peço no meio da oração, ou o que eu penso também no meio da oração. Então, assim, bate legal, né? Bate assim, de uma forma bem Se básica, bem completa. simples, se completa. Eu oro e ele vai fazer mais do que eu pedi ou pensei. Então, não preciso dizer qual é a forma para Deus como agir, porque ele já vai fazer maior do que eu disse. Então é melhor ficar nessa forma, melhor ficar Amém, desse amém. lado. Eu não vai ter intervalo, porque como foi dito, né, o tema é bem interessante, é bem importante a gente abranger para não perder essa linha de raciocínio. Eu vou entrar com um questionamento que eu acho importante aqui para os meus debatedores, é: e continuo orando? E continue orando. A oração não deve ser algo que acontece só de vez em quando, né? Como foi dito aqui, eu acho que tem que ser constante. Não tem que ser só na hora do aperto. Orações poderosas normalmente vêm de um estilo de vida de oração. Ore a Deus todos os dias, várias vezes ao dia. Converse com Deus. Ele está ansioso para passar um tempo com você. Através da sua fé, a sua vida vai mudar na sua constante oração. Podemos orar de formas diferentes. Não há regra rígida sobre como orar. Orar é simplesmente falar com Deus, é ter uma conversa ali aberta, de coração aberto. Não precisa ser bonita, nem comprida, nem um texto gigante. Exatamente por Deus conhecer e saber, mas Ele quer ouvir de você, então não precisa ser algo gigantesco. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo. Tá aí, em 1 Tessalonicenses 5,17. Orar constantemente. Orar constantemente. É muito simples, é metade de uma linha
é muito pequeno. Orar constantemente. Podemos orar a Deus em qualquer altura ou em qualquer lugar. Deus vai sempre nos ouvir, não importa onde estamos. Mas é bom, é importante que a gente tire um tempo para orar sozinho com Deus. É como ter uma conversa mais íntima com um amigo, sem distrações. Jesus procurava sempre ter um tempo a sós para orar, voltando lá naquele exemplo do início, né? Que se Jesus orou, por que não devemos orar? Aí eu pergunto para os meus debatedores aqui, para a gente finalizar, e continuo orando, né? Eu acho que ficou claro aqui que a oração é importante, é alimento, né? Não sei se vocês têm mais algum exemplo, pastora Cássia, pastor Silviano, irmã Eló, acho que já deu o dela, não sei se ela tem mais algum, sobre a continuidade da oração. Porque, como foi dito, né? Tem pessoas que acham que tem que orar só quando deu BO. Mas não, né? É constante, é constante, é constante. Mesmo que não seja uma oração de pedir, né? Porque, como foi dito, não tem só oração de pedir. Se você orar agradecendo, Deus vai te ver assim, ele já tá te vendo, já tá olhando para você e vai, ó, esse aqui tá agradecendo. Então vamos ficar de olho que ele tá agradecendo. Então vamos continuar atendendo a oração dele, vamos dizer assim, né? Então, assim, continue orando, não tem para onde correr. Pastora Cássia, tem mais algum a acrescentar, algum exemplo de repente? Pode ficar à vontade. Falando sobre o momento do BO, vamos dizer assim, de fácil entendimento. A última oração de Jesus no Getsemane, ela mexe muito comigo. Porque ele teve uma vida toda de oração, né? Eu creio que ele, como criança, orava, jovem ele orava, e quando chegou sua fase adulta, ele orava. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos e ser exemplo de oração. Porque Jesus, ele orava, acabou de fazer um milagre aqui, ele orava. Acabou de ter uma pregação ali, ele orava. Acabou de ter uma simples conversa, ele orava. E quando chegou no momento difícil, ele orou. Então, o que ele nos dá sobre exemplo de dias difíceis, quando ele estava em agonia da alma, em Marcos, eu gosto da versão que Marcos colocou, no capítulo 14, do verso 37, do verso 36, diz assim: E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Só quem tem relacionamento em meio à dor fala para ele, pai, como eu gostaria que isso não acontecesse, porém, faça como o Senhor quiser, não como eu quero. Só quem tem relacionamento fala e ora realmente a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como se aqui, em Getsemane, ele estivesse orando a Mateus 6. Me lembra muito a oração. Seja feita a tua vontade. Então, que nós possamos ser exemplo de oração por nossos filhos, ensinar que devem orar em momentos bons, e quando chegar um momento de Getsemane em nossas vidas, de agonia, na vida deles, que eles possam também se comportar assim. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi com a minha mãe, o que é uma vida de oração. Eu tenho essa experiência. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Meu pai, após a sua conversão, primeiro foi a minha mãe, ela orou por toda a casa. Depois meu pai se converteu. Quando ele se converteu, eu costumo brincar que, por um período da minha adolescência, eu não dormia mais de madrugada. Hoje em dia, eu falo isso com alegria, mas no momento eu tinha raiva. Quando a minha mãe levantava para orar meia-noite, terminava de orar às 3 da manhã. Quando ela ia dormir, meu pai levantava. E eu pensava assim, então de brincadeira, por que não uniram a oração? Oraram só juntos um período? Não. Quando ela terminava, ele começava e ficava até às 6 da manhã. E aquela oração de intercessão, aquela imposição de mãos sobre os filhos, é dor de dente, oração. É catapora, é oração. É birra, é oração. Então eu fui criada pelo manto da oração. E como eu vejo o resultado hoje na minha vida. E assim eu passo para minha filha e assim, se Deus permitir, né, para minha descendência. Então é muito importante você pegar de Jesus, cumprir aqui e passar isso adiante. Mostrar para as pessoas com as suas atitudes o quanto é eficaz a oração na sua vida. Então eu vim de um lar de oração, faço do meu lar um lar de oração, para que isso passe e outros lares de oração possam ser edificados e construídos. Porque para destruir tem o inimigo. Então, para construir, tem que haver na base tem que ser a base da oração. Somente a Amém. oração. Perdão, né? Me prolonga muito. Nada. Irmã Eló.
pode contribuir se quiser, uma breve contribuição ou mais alguma. Eu me lembrei de Daniel. Daniel, ele sempre orava. Sempre orava. E a Bíblia dá testemunho de Daniel, né? De que ele orava 3 vezes ao dia. E houve um momento em que Daniel orou intercedendo pelo povo. O povo estava cativo na Babilônia, né? E ele lendo a palavra, ele entendeu aquilo que o Senhor tinha dito, que o povo ficaria cativo por 70 anos, e ele começou a orar ao Senhor, pedindo perdão, tanto pelos erros dele como do povo, como Neemias também fez essa oração, Abacuque fez essa oração, né? E eu vou meter aqui a Daniel, senão a nossa mente, né? Não sobra nada pro pastor. Verdade. E Daniel, ele orou, e o Senhor respondeu, enviou o anjo para responder a oração de Daniel. Mas porque Daniel mantinha um relacionamento com Deus. É como o pastor Silviano citou, né? Eu tenho um amigo e aí eu converso com ele, eu tenho intimidade com ele. Vai chegar determinado momento em que eu posso precisar e ele vai me atender, ele vai conhecer a minha voz, ele vai saber que sou eu quem estou falando. E Daniel, ele tinha esse relacionamento com Deus. Ele mantinha todos os dias, em todos os momentos. E Paulo vai dizer, né? Ore constantemente, sempre, em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então, é uma infinidade aí de motivos para orar. Ela falou sobre exemplo da mãe orando, né? A minha mãe é uma mulher de oração. Eu lembro, rapidinho, né? Eu lembro que, porque assim, nem sempre eu tive uma vida de oração, né? Mas conforme eu comecei a buscar em oração, eu comecei a entender a importância do orar. Mesmo quando você não está com vontade de orar. Você começa a entender a importância disso, de manter esse relacionamento. E eu lembro que era aniversário, né, há anos atrás. Era aniversário. Ah, minha mãe vai fazer a oração. Ela orava mesmo, sabe? Você sentia assim, né? Mas aí a pessoa queria comer o bolo, né? Começou um culto. Sim, e ela orava. E é assim até hoje. É uma mulher de oração. E a minha mãe tem 74 anos. Mas às vezes eu me sinto envergonhada, porque mesmo com a idade que ela tem, ela dobra o joelho todas as vezes em que ela vai orar, né? É claro que cada um tem as suas limitações, né? E o Senhor conhece, não é nem que o Senhor entende, o Senhor conhece, né? Ele sabe quando nós não queremos dobrar os nossos joelhos porque não queremos, e ele sabe quando realmente não podemos, né? Sim. Mas ela sempre está lá dobrando os joelhos para orar. E eu acho isso lindo e tem passado isso para os filhos, né? E eu espero ser um exemplo para os meus filhos também, passar ser tão íntima de Deus a ponto de os meus filhos também sentirem que precisam ser íntimos do Senhor. Amém. Amém. Pastor Silviano. Bem, eu penso assim, se eu cometo um pecado, indiferente aonde eu esteja, pelo menos uma pessoa viu. Correto? Eu tenho uma testemunha negativa. Mas quando você está fazendo uma coisa que você não quer que ninguém te veja, você não só tem apenas um. Mas já começa por aí, vai ser pelo menos 10 pessoas te vendo. E você vai confessar aquilo para Deus. Poxa, mas você já tinha 10 pessoas te visto, mas você foi confessar. Claro que eu fui confessar para Deus, tudo bem. Por que não ter segredos com Deus? Se eu posso falar coisas que ninguém sabe, ninguém viu e não errei com ninguém, fica melhor ainda. Essa é uma das principais razões pela qual nós devemos orar. A irmã citou o exemplo de Daniel, a Cássia já falou aqui de Isaac. Eu lembrei de Elias. O homem botou o joelho no chão, orou, falou: não vai chover, enquanto eu não orar novamente. Imagina bem, você orar e cessar algo que não é do seu controle. Porque eu não posso determinar se chove ou se deixa de chover. Josué orou, o sol voltou. Gente, por que eu não... A pergunta não é por que eu vou orar, é por que eu não vou orar. Exatamente.
Eu tenho é que orar. Eu não tenho motivo para não orar. Eu tenho motivo para orar. Aí Elias continua. Depois Elias tá sem chover. Elias ora e cai o que do céu? Fogo. Gente, 3 anos e meio sem chover. Imagina a seca que tava, cai fogo. Aí Elias vai, vence os profetas, fala para Acabe, vai embora que a chuva vai te pegar no meio do caminho. E Acabe lá querendo fazer uma revolução. Vai embora que a chuva vai te pegar no meio do caminho. Ele bota o joelho no chão e fala pro servo dele, sobe o monte e vê o que você vê lá de cima. Tá orando. O menino sobe, desce, tem nada. Sobe 7 vezes. E o menino sobe, desce. Na quinta vez o moleque já devia estar assim, meu Deus do céu, esse cara é maluco. Mas vou fazer, o cara acabou de orar com o fogo, ele tá orando, é melhor obedecer ele. Quem ora tem atitude de maluco. Na É verdade. 7ª vez, o moleque deve ter sido desesperado. Elias. Tô vendo uma nuvem aparecendo longe, igual a mão de um homem, assim. Deus. E choveu, e a chuva pegou Acabe no meio do caminho. Acabe chegou em casa molhado para reclamar com Jezabel. Então imagina o que é você orar e mexer o sobrenatural. Porque Elias orava. Então, quanto mais você orar, você vai estar tão perto de Deus que às vezes você vai pedir uma coisa ínfima para você, mas Deus vai fazer. Eu me recordo uma vez uma bobeira. Eu estava no trânsito, eu não sabia sair do bairro onde eu estava e o meu GPS tinha quebrado. Desde de manhã eu estava tentando consertar ele, não conseguia. Aí nisso o Cássia me ligou e falou assim, ó, eu tô na casa da minha mãe em Jacaré, da minha avó em Jacarepaguá, vem pra cá. Eu falei, tudo bem, só que eu não sabia sair do bairro que eu tava. Como é que eu ia pra Jacarepaguá? Eu orei com o GPS na mão, botei o GPS, antigamente o GPS a gente encaixava, né, no painel. Aham. Eu orei com o GPS na mão, encaixei ele no painel. Quando eu botei ele no carregador, ele acendeu sozinho. Eu só fui lá e digitei pro bairro que eu queria ir. Aí começou, vire à direita, vire à esquerda. Gente, uma coisa boba. Tecnologia, até nisso Deus responde. Aleluia. Aí eu não Sim. vou orar para um Deus que para sol, volta a sombra do relógio de Acais, faz chuva parar de cair, faz o sol, só para atender as pessoas. Moisés orava de braço estendido, Israel prevalecia. O braço de Moisés arriava, Israel começava a perder. Por quê? Não tinha ninguém lá que podia orar, não? Mas você está na guerra, você vai estar orando? Não, você precisa de alguém intercedendo. E as mãos de Moisés eram levantadas por U e por Arão, e Israel voltava a prevalecer. Então, que você não só tenha vida de oração, mas que você incentive as pessoas ao teu lado para, no momento que as suas mãos começar a cair, eles saberem a necessidade que tem de você estar orando. E eles fazerem um apoio para você. É porque você ora, você não move só as coisas na sua vida. Você acaba movendo na vida das pessoas que estão à sua volta. Misael, acho que vai virar um culto isso aqui. A hora mais triste. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Como foi dito, realmente é um tema bem amplo. E eu vou abrir para uma conclusão aqui. Vocês podem se adentrar sem problema nenhum. E ficou claro, né? Ficou claro que a oração é muito importante, que a gente possa ter uma vida ativa de oração. Vida ativa é orar sem cessar, constantemente, para que a gente venha a ter exatamente essa intimidade, né? Porque, como o pastor Silviano disse, às vezes pode ser uma coisa que você acha que não, Deus não vai ouvir, não vai entender, não tá nem prestando atenção. Eu vou te dizer que não, ele tá te ouvindo, ele tá prestando atenção e ele vai fazer mais do que você tá pensando. Então, por que não orar? É o questionamento que eu deixo aqui para os nossos ouvintes. Sim, ore. Ore porque é certo que você não vai perder. É certo que você não vai ter alguém que já sabe o que você quer e tá te ouvindo mesmo assim. E você olha assim e deve pensar: nossa, que loucura, ele já sabe, mas tá me ouvindo. Ele poderia não ouvir, mas ouve e faz. Ouve e resolve. E tá sempre te ouvindo. Quer ter essa conversa com você, quer ter essa intimidade com você, mas você também tem que procurar. Então, que fique claro aqui e que a gente tenha conseguido, acredito que, mostrar que a oração é importante. A oração abre portas, a oração resolve problemas, a oração é o caminho para você estar ali próximo e íntimo de Deus. Irmã Eloá, uma conclusão final.
Eu deixo para os nossos ouvintes Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Não é só chegar a Deus para pedir, mas é com ação de graças que nós possamos estar ansioso, buscar no Senhor a paz, né, para saber esperar o momento certo em que Ele irá agir. Amém. Pastora Cássia? Eu te aconselho a mudar a sua rotina. Tem muitas pessoas que falam, eu não oro porque não tenho tempo. Começa a priorizar a oração, que você vai ver quanto tempo você tem, só que por não priorizar a oração, você acaba perdendo todo o tempo do seu dia. Começa a priorizar a oração, que você vai ver que você vai mudar e coisas em sua volta vai começar a mudar. Você vai ver quanto tempo você perdeu por não priorizar a oração. Tem tempo, sim. Quem procura tempo, acha para buscar a Deus. Então, comece a mudar a sua rotina. Comece a fazer isso aos poucos e você vai ver que a sua sede de começar a orar vai aumentar. E você vai ver que sempre teve tempo. Era você que não procurava tempo para ter uma vida de oração. E você vai experimentar a mudança em ti e mudança em sua volta. Amém. Pastor Silviano, a conclusão e Uma pode fazer aquela oração? oração, por gentileza. Por favor. Então, bem breve, 2 frases, já que você está preocupado assim de nos ouvir, achando que nós somos pequenininho. Tá bom. Billy Graham, converta em oração tudo que te traz preocupação. Charles Spurgeon, já que você é tentado sem cessar, ore sem cessar. Glória a Deus. Amém? Coisa linda. Pai, graças te damos, Senhor, nessa tarde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por ter nos capacitado, Senhor, para administrar, Senhor, esses momentos aqui. Embora, Pai, nós queríamos falar muito mais, porque falar do Senhor é um ótimo tema, mas nós temos que ter ordem e decência, Senhor, porque as suas coisas são feitas dessa forma. Que o Senhor possa conduzir, Senhor, essas palavras a pessoas que realmente estão precisando, Senhor, ouvir. Aquelas pessoas que ainda têm dúvida, Pai, espero que nós tenhamos conseguido, Pai, esclarecer bem. E se caso, Senhor, alguma dúvida ficar, Pai, que elas venham buscar em oração, Pai, o esclarecimento para ter cada vez mais intimidade contigo. Que todos, Pai, possam ter o privilégio de dobrar o joelho e buscar em oração resposta, Senhor, e lembrando que depois da resposta, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o direito de orar e através da oração, em nome de Jesus, ter, Pai, tudo na nossa vida muito bem esclarecido. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde, te agradecemos por esse debate, te agradecemos por essa rádio, pela vida, Pai, de todos que cooperam para que essa rádio esteja no ar e para todos os ouvintes, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, daqui a pouquinho, na quarta-feira. Não sai daí que o tema também é bem interessante. É um complemento, né? Vamos dizer assim. Já vou dar um spoiler. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Baixa o nosso app para você não perder nada da nossa programação, tá? Fica com Deus. Na sequência tem mais da nossa programação abençoada, tá? E fica na paz de Cristo e não esqueça, orem continuamente. Amém? Você acabou de ouvir Debate Ideal.